Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa continuação do livro Nosso Lar, aqui no canal Além da Letra. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva aqui neste canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com quem você acredita que gostaria de entender mais sobre a espiritualidade, conhecer mais sobre as obras de André Luiz. E neste caso nós estamos aqui lendo, já estamos no capítulo 4, que vamos ler ele hoje. Então, O Médico Espiritual. O livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, O Nosso Lar, ele retrata como André Luiz vivenciou suas experiências do outro lado. E agora, no capítulo 4, nós vamos ver o médico espiritual. Se você é novo aqui no canal, retorna nos vídeos anteriores, onde tem a introdução, o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até você chegar aqui para você ter uma continuidade. Mas assiste agora aqui o nosso canal, vê essa questão do que nós vamos retratar hoje, depois você volta lá e assiste os outros vídeos, tá bem? Então vamos começar? Olha só, O Médico Espiritual, capítulo 4. No dia imediato, após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo. Qual suave mensagem ao coração. Claridade reconfortante atravessava ampla janela, inundando o recinto e cariciosa luz sentia-me outro. Aqui André Luiz diz assim, depois de um sono reparador que ele teve, entrava-se aquela luz radiosa do início do dia e ele já se sentia outra pessoa naquele momento, depois do capítulo 3 que a gente leu, onde eles fizeram a sua prece coletiva. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Energias novas tocavam-me o íntimo. Tinha a impressão de solver a alegria da vida. Há longos haustos na alma, apenas um ponto sombrio, a saudade do lar, o apego à família que ficara distante. Aqui ele está dizendo assim, a única coisa que estava doendo nele agora era só a saudade do lar, a saudade de casa. Normal, né? Do outro lado, ele estava há mais de 8 anos no umbral, ele não tinha se dado conta ainda desse tempo. Numerosas interrogações pairavam na minha mente, mas tão grande era a sensação de alívio que eu sossegava o espírito, longe de qualquer interpelação. Quis levantar-me, gozar o espetáculo da natureza cheia de brisas e de luz, mas não o consegui, e concluí que, sem a cooperação magnética do enfermeiro, tornava-se-me impossível deixar o leito. Aqui André Luiz, então, ele retrata, ele está internado, ele está fazendo a sua recuperação, e ele tentou levantar-se da cama para aproveitar aquele dia maravilhoso, mas só que ele percebeu que sem o auxílio do enfermeiro, com suas energias de magnetização para ajudá-lo, ele não conseguiria sozinho. Então ele se deu conta de que ele precisaria realmente de mais tempo de repouso. Perfeito, vamos lá. Ó. Não voltara a mim das surpresas consecutivas, quando se abriu a porta e vi entrar Clarencio, acompanhado por simpático desconhecido. Então ele estava ainda terminando de processar aquelas informações e já chega o nosso enfermeiro, nosso médico, Clarencio, que foi o socorrista dele, já trazendo um companheiro que ele não conhecia ainda. Cumprimentaram-me atenciosos, desejando-me paz. Meu benfeitor da véspera indagou do meu estado geral. Acorreu o enfermeiro prestando informações. Sorridente, o velhinho amigo apresentou-me o companheiro. Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. Trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia, Henrique auscultou-me demoradamente, sorriu e explicou. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. É de lamentar que tenha vindo pelo infortúnio do acidente da alma, acidente da consciência. Enquanto Clarencio permanecia sereno, sentiu que singular assomo de revolta me borbulhava no íntimo. Como assim acidente de consciência? Recordei as acusações dos seres perversos das sombras. Não o bastante, o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Creio haja um engano, disse André Luiz, Asseverei, melindrado. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer o fim da vida.
Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Aí o Clarencio diz, sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas, explica ele. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. E, inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. O Clarencio, o que ele fez aqui para a gente entender? O André Luiz ficou indignado. Como assim? Eu vim aqui por acidente da alma? Eu mesmo? Não! Eu lutei pela minha vida, eu fiquei 40 dias hospitalizado, tive 2 cirurgias. E aí Clarencio se inclina para ele e explica que o seu perispírito, o seu corpo espiritual, apresenta manchas que não deixam margens para a dúvida do que causou o declínio do seu corpo. Entende? Se você não tem esse livro, eu indico que você possa adquiri-lo. Aí você vai numa banca, eu não tenho link de compra nesse momento, então você vai numa banca, vai na Amazon e compra Nosso Lar, para você poder acompanhar conosco aqui essa jornada, essa leitura maravilhosa. Primeiro livro das obras de 13 livros de André Luiz psicografados por Chico Xavier, tá ok? Vejamos a zona intestinal. E agora ele vai fazer os exames mostrando para o André Luiz, ó, vejamos a sua zona intestinal, como é que ela está. Exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão. Leviandades. No campo da sífilis. André Luiz tinha sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e de temperança. Olha como os nossos pensamentos respondem à nossa saúde física, hein? O que nós pensamos atrai mais saúde ou enfermidade. Depende de como nós nos organizamos. Olha só. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o envolviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? Olha só, você que fica irritado com qualquer coisa, se você a todo instante fica melancólico, bravo, cuidado, você pode estar traindo dores e doenças para o seu organismo físico, através do seu nível vibratório. Vamos lá, onde é que eu parei? Beleza. A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Depois de longa pausa em que me experimentava atentamente, continuou. Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação? Que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Singular desapontamento invadira-me o coração. Aqui daí André Luiz vem e diz, depois de tantas análises do médico Clarencio, ele diz assim, ó, singular desapontamento invadiu-me o coração. Parecendo desconhecer a angústia que me oprimia, continuava o médico esclarecendo. Aí André Luiz já estava ali, né? Se sentindo malzão, e o médico, vá lenha na cabeça. Tu pediu, negão? Então toma pra ti. Médico, o Clarencio continuando. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custas de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o acidente de consciência é inevitável. É incontestável. Entende? Ó. Meditei nos processos. Aí agora, André Luiz. Meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas na minha vida humana,
Conseguia ajustar numerosas máscaras ao rosto, trabalhando-as conforme as situações. Aliás, não poderia supor, no outro tempo, que me seriam pedidas contas de episódios simples, que costumava considerar como fatos sem maior significação. Conceituara, até ali, os erros humanos, segundo os preceitos da criminologia. Todo acontecimento insignificante, estranho ou aos códigos, entraria na relação de fenômenos naturais. Despertava-me, porém, agora outro sistema de verificação das faltas cometidas. Aqui André Luiz está fazendo uma reflexão. Até aqueles momentos assim que eu não estava fazendo nada, eu estava fazendo algo errado. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam minhas fraquezas como quem cuida de uma criança desorientada. Longe das vistas paternas, aquele interesse espontâneo, no entanto, feria minha vaidade de homem. Talvez, visitado por figuras diabólicas a me torturarem de tridente nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Todavia, a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico, a calma fraternal do enfermeiro penetravam-me fundo no espírito. Olha só o que André Luiz está dizendo aqui. Eles estão relatando todas as minhas falhas com tanto amor, com tanto carinho, com tanto cuidado, e ele se sentindo cada vez mais pequeno sobre isso, que ele preferiria que fosse aquelas imagens mais infernais, aquelas imagens que a gente pensa, né? Vou para lá para me sofrer, para me ser castigado. Ele, na sua ignorância, ele pensando que seria melhor assim do que ser tratado com tanto amor, como se ele fosse o filho daqueles irmãos ali, estando no ato de ser o pai, com muito amor e carinho, lhes dizendo que ele errou, o que ele precisaria melhorar. Não me dilacerava o desejo de reação. Olha só, ele não conseguia nem reagir. Não me dilacerava o desejo de reação. Doía-me a vergonha e chorei. Rosto entre as mãos, qual menino contrariado e infeliz. Pus-me a soluçar com a dor que me parecia irremediável. Aqui André Luiz chorando, ele parecia uma criança que ele não conseguia reagir, chorando incompulsivamente. Não havia como discordar. Henrique de Luna falava com sabejas razões. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconhecia a extensão das minhas leviandades de outros tempos. A falsa noção de dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Perante minha visão espiritual só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um irmão que teve um acidente de consciência. Perdera o ensejo precioso da experiência humana. Não passava de um náufrago a quem se recolhia por caridade. Foi então que o generoso Clarencio sentou-se no leito a meu lado, afagando-me paternalmente os cabelos e falou-me comovido. Ó meu filho, não te lamenteis tanto, busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam, dos planos mais altos. Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato, mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Na verdade, tua posição é a de um inconsciente, de um acidente de consciência inconsciente. Entendeu? Mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra nas mesmas condições. Acalma-te. Aqui o Clarencio está dizendo assim para André Luiz, milhares e milhares de pessoas, acontece isso com elas diariamente na Terra. Então não te julgues tanto assim, te acalma. As coisas vão melhorar. Pois aproveita os tesouros do arrependimento, guarda as bênçãos do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Quantas vezes a gente fica aflito, nervoso, achando que vai resolver um problema? Não vai! E aqui Clarencio está dizendo exatamente isso para o André Luiz. Não fica nervoso. Não fica nervoso, não fica aflito, porque o nervosismo e a aflição não resolvem os nossos problemas. Muito pelo contrário, eles escurecem a nossa visão que a gente não consegue ver a solução do problema. Confia no Senhor. Olha a sugestão de Clarencio. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos.
Ante a generosidade que transbordava destas palavras, mergulhei a cabeça em seu colo paternal e chorei longamente. E aqui concluímos o capítulo 4 da obra Nosso Lar, psicografada pelo nosso grande irmão Chico Xavier, ditada pelo espírito de André Luiz, que ele está aqui retratando a sua jornada quando ele foi chegar ao plano espiritual. Se você está gostando realmente aí desses conteúdos, eu agradeço. Você, se não está gostando, coloca aqui nos seus comentários, comenta o que está te agradando, o que não está te agradando, para que a gente possa melhorar. E vamos trabalhar assim, divulgando a obra espírita, porque divulgar a obra espírita também é um ato de caridade. Então vamos em frente, vamos aprender, vamos ler, vamos nos desenvolver. E entender que esta vida que estamos aqui, ela é uma vida de aprendizado e de renúncia, muitas vezes do nosso eu vaidoso, do nosso eu egoísta, do nosso eu egocêntrico, do nosso eu raivoso. Faz sentido? Um beijão, fica com Deus e vamos para a próxima leitura.